Bom, boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer e parabenizar a deputada Socorro Neri pela iniciativa de discutir a questão das emissões e especialmente vinculadas ao setor de resíduos sólidos urbanos. Olha, dentro da ABREMA a gente tem um range, né, um leque de atividades dentro do setor de resíduos sólidos urbanos muito grande. A ABREMA é uma associação que nasceu de outras 4 associações do setor, associações e sindicatos, que decidiram se juntar e nessa associação maior, né, de hoje 140 titulares ali, empresas, para que a gente conseguisse ter uma voz mais unívoca no setor. Então, nós temos empresas desde a limpeza urbana, passando pela coleta, passando pela destinação final, reciclagem, valorização energética, etc. O que isso significa? Que nós defendemos todas as tecnologias que sejam ambientalmente adequadas. Ou seja, a ideia que a gente às vezes vê em discussões, às vezes no parlamento, né, deputada, mas muitas vezes na mídia, precisamos proibir a tecnologia X. Por exemplo, incineradores, né? A gente fez uma audiência pública no Senado, presidida pelo senador Zequinha Marinho, e tinha uma associação de catadores de materiais recicláveis, que em sua apresentação falou, olha, a incineração a gente defende, né? Aquele representante falou, a incineração a gente defende a proibição imediata, porque a partir da incineração não vai ter mais reciclagem. Essa era a ideia do orador lá naquele momento. A ABREMA defende todas as tecnologias ambientalmente adequadas, aterros sanitários, incineração, compostagem, biodigestão, etc., etc., desde que licenciadas e adaptadas ao local. Porque se a gente tentar transformar o Brasil inteiro, né, em um local onde só tenha a geração de energia oriunda de resíduos, talvez tenhamos algum tipo de dificuldade, especialmente nas regiões que têm uma renda menor e uma capacidade de pagamento menor. Então, há custos diferentes a depender da tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, países que têm grandes áreas tendem a utilizar esse valor venal de imóvel menor para testar tecnologias que precisam de grandes áreas, para implementar essas tecnologias. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai perceber uma presença maior de aterros do que no Japão. No Japão, a incineração, ou seja, reduzir o volume daquele resíduo, é muito mais importante do que nos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto é, todas as tecnologias de resíduos licenciadas são adequadas. A gente precisa ver onde podemos e devemos utilizá-las. Tá? Então, para a gente falar um pouco sobre a agenda de resíduos do século XXI, das emissões, do hidrogênio verde, da geração de energia, da geração de combustível, a gente precisa antes falar um pouco da agenda do século passado. E a agenda do século passado no Brasil são os 3.000 lixões que a gente tem no nosso território. A gente produz no Brasil 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e mais ou menos 40% vai para locais inadequados. O que significa local inadequado? É um local aberto, clandestino, longe das cidades, onde a gente não vê, ou seja, a gente joga nosso lixo fora da nossa casa e ele some e aparece em algum lugar. E esse 40% dos resíduos vai para um lugar que é um local aberto, uma clareira, muitas vezes ao lado de matas ou rios, né? E são lançados ali, e eu não sei se todos aqui já visitaram um lixão, mas quando o caminhão chega, começa a disputa, né? Então, a disputa pelo resíduo mais valioso. Os catadores, aquelas pessoas que estão ali catando, elas correm e, claro, né, há uma certa disputa entre si e tem animais ali, tem crianças. Então, a situação é muito, muito degradante. Estou falando da situação social, mas, claro, você está jogando lixo no meio
do nada. Então, tem uma questão muito óbvia de poluição do solo, de poluição dos rios, né? Tem muitos lixões ao lado de rios. Se você pensar, por exemplo, na região amazônica, tem pouquíssimos aterros e nenhum incinerador, né? Então, qual é a destinação final daqueles municípios ali da Amazônia? Se eles não têm aterros e não têm incineração e não têm outros mecanismos ali de destinar, eles estão levando para lixões no meio da Amazônia, mas eu falo Amazônia porque é um ícone, mas claro que isso está na Mata Atlântica, na Caatinga, né? E por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com emissões? Ora, se você tem um lixão, que é um lugar aberto, onde você lança lixo de qualquer forma, você não tem controle nenhum do que é lançado. Ali vai o material que a gente chama no setor de indiferenciado, ou seja, vai orgânico junto com plástico, junto com madeira, com tecido, vai tudo junto, né? E, a partir da decomposição, do apodrecimento daquela matéria, começa a surgir metano. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de colocar no Google, assim, incêndio, lixão. É o tempo inteiro. Se você tem um lixão, claro que não tem controle operacional, porque não tem operação, aquilo entra em ignição o tempo todo. O mais recente que eu vi as imagens, né, a gente tem uma região no Rio Grande do Norte chamada Seridó, é o sertão, ali a umidade muito baixa, e aí entra em ignição muito rápido. Aquilo queima e a fumaça preta vai, claro, para os municípios vizinhos oriundos do lixão. Estou falando desse caso do Seridó, mas em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, tem, em vários outros locais. Então, aquele metano, ele é usado para quê? Né? Aquele metano que está ali no lixão é usado para quê? Para nada, gente. Aquilo ali vai cru para a atmosfera. Além, claro, de poder gerar acidentes, né? Num local onde tem pessoas ali, ou seja, tem um incêndio onde tem gente, né? Trabalhando, está catando aquele material. Se a gente transporta essa realidade das emissões de metano para um aterro sanitário, e aí eu acho que o Congresso Nacional fez um trabalho muito inteligente no projeto de lei dos combustíveis do futuro, que é o seguinte, olha, temos os aterros, já tem matéria orgânica ali, por que a gente não estimula a utilização do biometano? Já está lá, o metano já está saindo. Por que não tratar aquele biogás e gerar combustível, né? Dentro da Abrema, a gente está numa parceria com a Fiesp, estudando a cadeia de biometano do estado de São Paulo. E essa cadeia, do lado dos fornecedores de biometano, ela é formada basicamente pelo agro e pelos resíduos. A nossa capacidade de geração de biometano é 10% do agro, né? A do resíduo é 10% do agro. No entanto, o agro, ele precisa transportar aquela matéria orgânica daquelas regiões rurais, portanto, espalhadas, colocar ela num ponto específico, ou seja, numa planta ali para biometanização, né? E depois vender esse biometano. No caso do setor de resíduos, esse transporte, esse custo logístico, ele já foi realizado. O resíduo está no aterro. Portanto, a produção de biometano dentro do setor de resíduos é muito mais barata, né, do que dentro do setor do agro. Então, esses frutos de baixo esforço, vamos dizer assim, para o amadurecimento do mercado de biometano no Brasil, eles estão no setor de resíduos, muito mais do que no setor do agro. Porque o agro, apesar de ter um potencial muito grande, o nível de investimento necessário para transportar e para implementar essas plantas de biometano é muito maior, né? Então, no setor de resíduos, nós temos realmente oportunidades de baixo custo, né? Para a produção e venda do biometano. Então, é claro que o setor de resíduos é um segmento da economia fundamental para a descarbonização da economia brasileira. Se nós temos um custo barato, se nós, os aterros, estamos perto das indústrias, que é quem compra o biometano, né? Se a gente pode vender, inclusive, para descarbonizar ou desfossilizar a frota, né, a frota pesada, 15 segundos. Substituindo o diesel pelo biometano, ora, o setor de resíduos precisa ser visto mais como uma oportunidade
de descarbonização do que como uma ameaça. Então, isso é muito importante. E sempre que a gente vem discutindo, seja aqui no Congresso, mas também junto ao governo, a gente vem trazendo essa tese de, olha, enxergue o setor de resíduos como uma grande oportunidade de baixo custo para descarbonizar a economia. E aí, como eu vou utilizar aqui 30 segundos, se a senhora me permitir, e aí a questão da incineração, a gente defende, claro, todas as tecnologias adequadas e, inclusive, a planta de incineração em construção que o Yuri comentou é de um associado nosso, da Horizon, em Barueri, São Paulo. E essa planta, né, de incineração, ela vai ter, eu acho que uma potência de 20 megawatts, alguma coisa assim, né, Yuri? Mas é fundamental que ela seja, claro, levada à frente. Ela foi oriunda de um leilão de energia da ANEEL, cujo custo por megawatt da energia era bem maior do que o custo médio do leilão. Para vocês terem uma ideia, o custo da energia de resíduos naquele leilão foi de cerca de R$600 e o custo médio do leilão foi de 240. Então você está defendendo que não tem que fazer? Pelo contrário, acho que tem que fazer. Acho que o governo tem que entrar e realmente estimular e entender quais são os critérios que possibilitam a implementação daquela tecnologia. É uma região muito adensada? É uma região com capacidade de pagamento elevada, dado o custo da energia, por exemplo, né? É isso, né? Então, onde a gente tiver esse tipo de situação, é bom colocar um waste to energy ali, ou em todo o local. Então, esse tipo de análise a gente vai ter a partir da prática. Bom, desculpa, eu acabei me excedendo aqui no tempo, queria agradecer e fico à disposição para as perguntas.